Por que a maioria das mulheres que são Red Pill são solteiras, sem filhos, que priorizam a carreira em vez de ter uma família? E aí segue fazendo algumas outras considerações. Bom, não sei de onde você tirou esse dado, ou se você está querendo dizer que eu seria uma mulher Red Pill. Lembrando que a Red Pill começou sim com uma mulher incel, depois foi desenvolvida por um grupo de homens, e aí surgiram os outros vetores dessa filosofia, com a qual eu concordo, que eu valido e que eu acho necessária para que os homens da atualidade possam encontrar referencial sobre como eles devem ocupar o lugar no tempo, no espaço e no meio social atualmente, fazendo as adaptações necessárias para esse novo contexto social onde a mulher está mais propensa a ouvir, sentir e experienciar as suas emoções. Mas eu estava falando disso agora há pouco. Entre se permitir viver as emoções e realmente fazer isso, existe outros vetores que você precisa olhar. Eu quero, eu posso, mas eu devo. Por exemplo, se eu conheci um cara hoje e eu me agradei dele como um todo e eu tenho desejo sexual por ele, eu posso transar com ele na primeira noite? Posso. Eu quero, mas será que eu devo? Será que eu devo simplesmente ouvir, entender o meu sentimento e viver aquela experiência? Eu não devo pensar nas consequências maiores que essa experiência pode me trazer? E se eu criei uma expectativa de que vai ser de um jeito e não é daquele jeito, e pode ser até de um jeito agressivo que depois vai impactar minha vida, vai me causar um trauma e tudo mais? Então eu posso, eu quero, mas será que eu devo? Porque eu também posso e eu quero, de repente, comer 5 pratos de batata frita, mas será que eu devo? Eu também quero e eu posso me servir de um banquete de doces e me entupir até eu enjoar, mas será que eu devo? Sabe? Eu acho que nos falta educação suficiente, sabedoria, qualidade de ensino para analisar as circunstâncias do que é viver e do que é uma sociedade, de como se expressar nela, sobre todos os aspectos e todas as circunstâncias. Venderam pra gente nessa revolução sexual que a gente deveria experimentar, que a gente deveria testar os nossos limites, que a gente deveria viver aquilo que a gente tem vontade. Mas ninguém está falando das consequências, e isso faz parte de um projeto social que tem um objetivo e que é nefasto. Então, quando você fala que por que essas mulheres, eu não sei de onde você tirou esse dado. Eu acho que a filosofia Red Pill, ela precisa ir além. Ela precisa virar uma chavinha aí de sair daquele contexto bíblico, histórico, de papéis de gênero enraizados e que não cabem mais. Porque a gente evolui, a cultura evolui, nós somos seres adaptáveis. Olha na história humana, quanto a gente já se adaptou, desde lá da era glacial até o paleolítico, neolítico, antes do fogo, depois do fogo. Então, assim, tem coisas que não fazem mais sentido manter, porque a experiência humana, o contexto social, tudo que está posto, requerem um novo comportamento. A exemplo do que nós vemos hoje, de homens exercendo o papel de cuidado dos filhos muito melhor do que as mulheres. Então a mulher vem com esse equipamento nela, biológico, inato, né? Para gestar e parir, mas não necessariamente para cuidar e educar. Então a gente precisa validar sim a nossa condição biológica inata, naquilo que a gente já vem preparado para desempenhar uma função, mas prestar atenção naquilo que a gente pode ser treinado, que a gente pode executar também com perfeição, praticando novas habilidades, como a habilidade de exercer a paternidade, do cuidado, da proteção, da provisão, que frequentemente o cuidado era exercido pela figura materna. E os homens fazem isso muito bem quando querem, estão aptos a isso, treinados para isso, ou se
ou se experimentam nisso. Da mesma forma, as mulheres desempenham papéis masculinos com perfeição ou com quase igualdade de perfeição do que os homens. Então é isso que precisa ser observado. E esse novo contexto social requer esse aprimoramento, essa adaptação, principalmente masculina. E aí a gente pode falar, né, que a gente tem ainda um perfil de mulheres muito infantilizadas, que se expressam muito mais no campo das emoções do que da racionalidade. Os homens também, só que os vieses, os vetores são diferentes, como eles se expressam e onde se expressam, né? O homem muito mais no campo da sexualidade ainda. Suas emoções estão mais voltadas para que ele se estrague, né? E se meta em conflitos porque atende às suas necessidades emocionais de sexo, de força, de brutalidade, de poder. E por outro lado, as mulheres têm as questões emocionais delas, onde elas se estrepam todas também. Nessa perspectiva, os dois gêneros precisam evoluir em autoconhecimento, em educação, em adaptação, em aprimorar habilidades, desenvolver habilidades novas e romper com algumas questões culturais que não cabem mais, porque estão trazendo sofrimento, estão trazendo conflito, em vez de trazer adequação, não é verdade? Então por que os relacionamentos não dão mais certo? Porque alguns papéis de gêneros estáticos que a gente tenta ainda impor nas pessoas, as pessoas não conseguem mais lidar com eles. E aí eu podia falar a tarde toda aqui, trazer exemplos para vocês, mas vamos parar por aqui. Pensem só até aqui no que eu falei até agora, sobre todo esse contexto, sobre o que a gente está vivendo, e exercitem a capacidade de relacionar esses fatos sociais com o comportamento humano, com a psicologia humana, para fazer as conclusões de vocês. E em outro momento eu posso aprofundar mais essa temática aí do ponto de vista do que eu penso. No meu livro também eu já estou aprofundando isso, tá bem?